Você tá se sentindo mal, tá tendo muitas dores de cabeça ou muitos sintomas gastrointestinais sem nenhum motivo agora nessa quarentena, nessa pandemia? Talvez você seja um médium esponja. Vamos lá, vou explicar a respeito disso nesse vídeo, te ensinar a identificar, também combater os sintomas que você está sentindo. Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Iemanjá, me segue nas redes sociais, é tudo Pérola e Iemanjá, tá aqui na descrição se você quiser. Tava recebendo muitas mensagens assim no começo dessa pandemia a respeito de alguns sintomas que algumas pessoas mais sensíveis sentem por conta, né, delas terem uma abertura maior, vamos dizer assim. E aí eu vim aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas a respeito disso. Normalmente, quando a pessoa ela é um médium de transporte, de esponja, que eu classifico os dois assim muito aproximadamente. Na verdade, o médium de transporte é aquele médium que ele consegue incorporar entidades que não pertencem à sua coroa, e aí por isso ele consegue fazer um outro trabalho espiritual. E o médium esponja absorve todo tipo de energia e por consequência acaba conseguindo incorporar também entidades que não são da sua coroa. Existe uma pequena diferença, porque assim, o médium de transporte, eu chamo ele como se ele fosse um médium esponja, só que desenvolvido, entende? Essa é a única diferença. Então, por exemplo, hoje eu falo, eu sou médium de transporte, eu consigo fazer transporte. Eu consigo não absorver no dia a dia. É claro que se a gente sai um pouco da linha, a gente acaba absorvendo, porque somos humanos, erramos e etc. Mas sempre que eu consigo manter e controlar. Ok? Então, assim, a minha classificação, na minha diferença, na minha doutrina, no meu conhecimento, na minha vida. Ok? Que tem gente que vai vir e vai falar, não, é assim. Cada um na sua casa, se eu puder ajudar alguém com a minha informação, beleza. Se não for igual na sua casa, beleza também. Quando você é um médium esponja, de transporte esponja, você tem muitas dores de cabeça. Aquela dor que chega a ser incapacitante. A sua vista começa a ficar escura, turva. Quando essa dor ela se intensifica, parece que esquenta toda a cabeça. Parece que você vai desmaiar ou você acaba até desmaiando mesmo, propriamente dito. Quando esses sintomas se agravam ainda mais, pode ser que você sinta reflexos no estômago. Então você começa a sentir o seu estômago, você tendo muita vontade de vomitar, ou até vem o reflexo do vômito, mas você não vomita propriamente, ou você acaba vomitando mesmo. Ou então também pode causar outros sintomas, como ter disenteria, ter inchaço abdominal, ter refluxo, vários sintomas. Quando a gente faz o desenvolvimento mediúnico, a gente abre canais de energia no nosso corpo. É como se fossem os nossos chakras. A gente utiliza os chakras e é pelos chakras que a gente faz esse desenvolvimento. Quando a gente nasce, esses chakras eles estão ali limpinhos, bonitinhos, prontos para tudo. Por isso que normalmente crianças têm uma clarividência maior do que quando a gente é adulto. Conforme a gente vai envelhecendo, esses canais eles meio que vão ficando muito encarnados. E aí quando eles vão ficando muito encarnados, tem muita pele, osso, carne aí, por ali, eles vão meio que fechando esse fluxo energético e fazendo com que a gente tenha uma interferência menor do campo espiritual. Então aí a gente para de ver espírito, para de sentir coisas, mas ficam aqueles sintomas mais leves de mediunidade, que são os que a gente utiliza dentro do terreiro de Umbanda. Porém, em algumas pessoas, não sei por qual razão, esse fluxo de energia faz com que esses campos continuem extremamente abertos. E normalmente esses campos principais são no nosso urina, na nossa coroa, ou no nosso abdômen, no nosso plexo solar. Essa parte do abdômen, veja também a coluna atrás na cintura, na mesma altura do seu estômago. São os dois pontos que têm o maior fluxo de energia. Primeiro na coroa, porque na coroa, né, é onde está todas as nossas propriedades dos nossos orixás e da nossa vida, a nossa cabeça, o nosso espírito está aqui. E no abdômen por conta da questão umbilical, que é onde vem a fonte da vida, da energia, assim, quando a gente está sendo gerado no ventre da nossa mãe. Esses dois pontos são muito intensos. Então, se eles ficam abertos, a pessoa vai ter alguns reflexos que não são muito legais. Aí, gente, eu vou muito pro lado científico da coisa. A espiritualidade junto com ciência é algo magnífico.
Se você tem o seu chakra na cabeça muito expandido, recebendo energia demais, o que vai acontecer? A energia no ambiente se tornou tóxica, você vai absorver essa energia porque tá aqui aberta, que nem um ralo, tá aberto, você tá recebendo toda essa energia, sua cabeça vai estourar de dor, a sua vista vai escurecer, você vai sentir sensação de desmaio, de pressão caindo, mal-estar e vai ter todos esses sintomas. Se você tiver o seu chakra abdominal expandido, você vai sentir sintomas gastrointestinais. São sintomas físicos mesmo, gente. É que nem quando você tá com uma virose. Quando você tá com uma virose, você tem vários sintomas gastrointestinais. Esses sintomas são o quê? São vômito, febre, diarreia, mal-estar, tremor, palpitação. Todos os sintomas que a gente tem com uma virose, que é uma virose gastrointestinal, você vai ter esses sintomas numa questão energética, por uma questão energética. Daí é aquele famoso, você vai no hospital, o médico fala, você não tem nada. E aí você continua sentindo aqueles sintomas, mas você não tem nada. Você tem sim, você tem algo que é energético e o médico não consegue detectar porque ele cuida do nosso corpo físico. E aí então você tem essa interferência. O que acontece? Às vezes, se os seus sintomas eles não começam aqui, porque tem pessoas que elas só têm os sintomas superiores e tem pessoas que têm os sintomas só inferiores e tem pessoas que têm os dois sintomas e tem um quarto caso onde a pessoa tem os sintomas numa ordem diferente. Primeiro tem abdominal e depois vai para a cabeça. E aí eu vou explicar certinho, né? A pessoa que tem só sintomas na cabeça é porque ela só tem o chakra da cabeça aberto. A pessoa que só tem abdominal, ela só tem o abdominal aberto. A pessoa que tem os dois sintomas ao mesmo tempo, ela tem os dois abertos, né? Então ela tem que tratar as duas partes do corpo. E a pessoa que tem primeiro o sintoma abdominal e depois vai para a cabeça, ela não tem o da cabeça aberto, ela só tem o abdominal. Porque quando o nosso estômago começa a ficar descompassado, ele acaba trazendo dor de cabeça e aí a gente fica com a cabeça muito dolorida e como o estômago não melhora, aí a cabeça vai piorando e vai dando aquela enxaqueca forte, tá? Isso vocês precisam para vocês fazerem o processo de prevenção, já que a gente está em quarentena. Quando nós estamos falando sobre um médium esponja, principalmente nesses momentos de pandemia, o que acontece no mundo espiritual, propriamente dito? Muitas pessoas estão desencarnando, então existe um desencarne em massa. Esse desencarne em massa é extremamente sofredor para esse espírito que desencarnou. Poxa, ele desencarnou com falta de ar, desencarnou sem contato com seus entes queridos, então você vê aí que tem uma escala de sofrimento muito grande. E isso gera uma energia. Por outro lado, existe a energia dos encarnados, dos vivos, que é o sofrimento, porque imagina, o seu ente querido morreu, você às vezes ainda nem sabe que ele morreu, você não sabe onde que ele foi enterrado, não sabe um monte de coisa, então isso acaba causando aflições, faz com que a energia no nosso plano fique mais densa. E quem que sente esse reflexo? O médium esponja. Por isso que agora, nesse momento de pandemia, de quarentena, que é onde a gente está passando por vários desafios mentais, essas pessoas que são médium esponja, elas estão recebendo uma demanda muito grande de energia e fica tudo muito conturbado. Aí o que a gente tem que fazer, gente? Todas as pessoas, o ideal, o tratamento, o remédio para controlar os sintomas de um médium esponja é o desenvolvimento. Com o desenvolvimento você vai virar um médium de transporte. Isso só vai fazer com que você tenha controle sobre tudo isso. Então com o desenvolvimento você vai conseguir determinar agora sim, agora não. No dia que eu estiver girando o terreiro, que eu vou trabalhar, sim. No dia que eu estou no meu dia a dia em casa, não. E aí você é o dono da coisa toda e aí isso faz com que os sintomas parem. Porém, como nós estamos, né, nesse momento de pandemia, não podemos fazer o desenvolvimento, não dá pra ir no terreiro e tudo mais, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para conseguir combater isso. Porém, essas ferramentas para combater, elas são paliativas. O que isso quer dizer? Elas não curam o problema, elas fazem um efeito temporário que vai te ajudar a ficar um pouco mais ok. Agora, sabendo você identificar através disso qual parte do seu corpo que está exposta, o que você vai fazer? Se o seu problema é o abdominal, pode ser funcional para você fazer a técnica do esparadrapo. E eu vou explicar realmente passinho a passinho, coisas também para prevenir que você não se machuque. Se você puder, raspa os pelos. O ideal é que você raspe, tá? Mas se você for criança, vê com a sua mãe e tal, e tudo mais. Raspa os pelos em volta da sua barriga, do seu umbigo. E aí você vai pegar uma alfazema, que é aquela aguinha de cheiro verde. Vai limpar toda a região assim do seu umbigo, deixar bem limpinho. Lembre-se de não ter alergia, tá?
Se você tiver alergia, não utilize alfazema que você vai ter problema. Pegue um galinho de arruda que já vai ser legal. Mas aí você limpa ali com alfazema e tudo mais. Pega um pedacinho de algodão, molha esse algodão na alfazema também, coloca esse algodão no umbigo. Por cima você vai tampar com um esparadrapo essa região. Depois por cima do esparadrapo você pode molhar um pouquinho também com a alfazema. Utilize essa técnica, deixa o esparadrapo ali no umbigo por alguns dias, de preferência 3 a 7 dias, deixa lá. Depois de 7 dias, durante o banho você retira. Se voltar aos sintomas, você refaz para você ir sarando. O que acontece? Pérola, eu fiz isso, mas eu não senti nenhuma melhora. E aí, não funcionou pra mim? Não, da mesma forma que aquela energia estava entrando, você precisa desintoxicar dela. Então, você vai interromper o fluxo dela continuar entrando, mas ainda tem alguma que já tá lá dentro. Então, você coloca esse esparadrapo e espera haver o efeito, porque a gente precisa esperar pelo efeito, que nem de um medicamento. Você toma um remédio, você tem que esperar 3 dias pro remédio começar a dar efeito. E é a mesma coisa. Beleza, Pérola, esse aí foi bem legal. Aí, depois de fazer tudo isso, quando você tirar, você pode fechar o esparadrapo normalzinho, jogar no lixo e tá ok. Tudo ok, tá? Não tem, tem que ir lá na encruzilhada, desparragar. Não precisa, pode jogar no lixo mesmo. Se tiver condição de jogar em água corrente, melhor ainda, mas pode jogar no lixo. Quando é sintomas da cabeça, você pode fazer um fechamento de corpo. O fechamento de corpo é um trabalho um pouco mais complexo. Existem pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm dificuldade. Por isso que vai ter pessoas que vão fazer e de primeira vai funcionar, e outras pessoas que vão fazer e meio que não vai funcionar, mas isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer. É prática e tempo. Então você vai tentando fazer várias vezes. Eu já fiz aqui no canal um vídeo de fechamento de corpo, mas ele tá muito antigo, tá bem confuso. Eu vou tentar explicar aqui sentadinha mesmo, tá? Mas entenda que o corpo é indo... Eu vou fazer só aqui na região que aparece na câmera, mas entenda que é da cabeça até o ventre, até o quadril, tá? Porque a gente vai fechar todos os chakras. Como que funciona o fechamento de corpo? Primeiro, você vai começar com a intenção mental. Então, você vai mentalizar. Nesse momento, eu vou fechar meu corpo. Pede o auxílio de todas as entidades que são mais próximas a você. No meu caso, eu peço auxílio para minha baiana Joaquina, para minha mãe Maria, que trabalham comigo, que são as entidades mais aproximadas a mim. Aí, eu chamo essas minhas entidades e falo assim, eu vou fechar o corpo. Aí, eu começo o processo de fechar o corpo. Nesse processo, eu vou com a minha mão direita, essa é a minha mão direita, ombro esquerdo, quadril, do lado direito e depois ombro direito, quadril do lado esquerdo. E faço isso 3 vezes. Uma cruz no corpo 3 vezes. Depois de fazer essa cruz no corpo 3 vezes, eu começo aqui na minha coroa, aqui no meu ori, com a minha mão predominante e faço um círculo cobrindo o meu corpo inteiro até o ventre 3 vezes. Eu não vou tentar fazer o círculo aqui no ângulo certo, porque aqui a câmera inverte, depois na gravação muda e tal, então preste atenção ao que eu explico verbalmente. Você vai fazer esse círculo 3 vezes na frente do seu corpo, no sentido anti-horário, tá? Então, no sentido contrário que o relógio roda, você vai fazer esse círculo 3 vezes. E mentalizando, o meu corpo está fechado, eu estou fechando o meu corpo, nenhuma energia ruim vai adentrar mais no meu corpo a partir desse momento. Prós e contras do fechamento do corpo assim total, da coroa até o ventre. Você impossibilita também a incorporação da sua entidade, pela minha experiência, tá? Quando eu fecho meu corpo de cima a baixo, eu não consigo incorporar por 3 dias. Não tem como desfazer o fechamento de corpo. O fechamento de corpo se desfaz sozinho depois de 3 dias. 3 dias, então, qual que é o contra disso aí? Se você é médium da corrente que está fazendo desenvolvimento, você não pode fazer o fechamento de corpo 3 dias antes do dia da sua gira, porque senão você não vai conseguir incorporar. Ou pode ser que prejudique muito a sua incorporação. Então você fala com o seu pai de santo antes, conversa com ele, para que ele possa te orientar. Existe o fechamento de corpo parcial, que ele vai ajudar a diminuir um pouco aí aqueles sintomas. Mas pelo fato de você ter a coroa muito aberta, você não vai estar protegendo tanto a coroa, mas você vai estar melhorando um pouco aí os outros fluxos energéticos. E o fechamento parcial é você fechar daqui para baixo. Então você vai e fecha daqui para baixo. Eu usava muito de fechar daqui para baixo, porque quando eu tinha algum processo de obsessão, como eu tenho a função de cantar no terreiro, então muitas das vezes me atacava na garganta. E aí ficava atacando muito a minha garganta, então eu ficava com a garganta infeccionada, dor e etc e tal. Então eu fechava o corpo daqui pra baixo, pra eu proteger a garganta, e aqui eu não fechava pra eu poder incorporar as minhas entidades. Tem um jeito de fechar com a coroa sem interferir com as entidades? Tem.
Hoje eu já consigo, só que demanda de muita prática. Você tem que ter uma afinidade muito grande com as entidades, conhecer muito bem as energias das suas entidades, que aí você vai estar fechando o seu corpo para todo tipo de energia, exceto da sua entidade, né? Não muda nada assim das coisas que você tem que fazer, mas muda o que você tem que sentir, e aí que é por isso que se torna mais complexo. Eu espero que você tenha entendido, que esse vídeo não tenha ficado muito maçante, que tenha sido fácil a compreensão para você desse vídeo. Agora, muito axé, até o próximo vídeo. Toda sexta-feira a gente tem aqui instruções umbandistas a partir da minha filosofia, da minha doutrina, do meu conhecimento. Para quem não sabe, eu sou médium e dirigente do Templo de Umbanda do Caboclo Temité, que fica aqui em São Paulo, na Zona Norte. E nós estamos temporariamente fechados, por isso que não estamos divulgando os dias de gira. Mas é isso, beijo, até o próximo vídeo.